A paz do Senhor a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada, a paz do Senhor a todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste domingo. Nós estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero agradecer ao nosso irmão Vinícius, que tem pregado por esses dias, tem trazido uma palavra de Deus para o seu coração. Muitas pessoas têm ouvido ele, não só daqui de Santa Adélia, como também de outras cidades, têm ouvido a palavra e Deus tem ministrado fortemente o coração de muita gente. E hoje nós estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra que Deus colocou, ministrou primeiramente ao meu coração. Então vamos para a palavra, Quero mandar um abraço a todos os irmãos, a minha família, minha esposa, a pastora Gilmara, os meus filhos, a todos os irmãos aí da igreja, Estamos com saudade de vocês, Estamos com saudade dos cultos, Estamos com saudade de vê-los, O rosto dos irmãos aqui na igreja, louvando, cantando e adorando o nome do Senhor, Estamos com saudade de vocês. Um abraço para todos vocês, irmãos, irmãs, queridos e queridas, da nossa igreja e também da cidade de Santa Adélia, enfim, a todos os ouvintes. A paz do Senhor nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A palavra diz assim: 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim: E sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Mais uma vez eu quero repetir o texto. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Nós não vamos falar hoje sobre a fé. Temos ensinado muito sobre a fé na igreja, Os irmãos têm acompanhado durante as quinta-feiras ministrações, palavras sobre a fé. Também não vamos falar hoje sobre o amor, Temos pregado algumas pregações na igreja sobre o amor. Mas hoje eu quero ministrar ao coração de cada um de vocês sobre a esperança, Por isso que nós soltamos aí 2 louvores sobre a esperança. O amor, ele é o primeiro fundamento da vida cristã. A esperança é o segundo fundamento da vida cristã. E a fé é o terceiro fundamento da vida cristã. É por isso que o texto aqui diz assim: sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então, o amor é o primeiro fundamento da vida cristã. E em segundo lugar vem a esperança. E em terceiro lugar vem a fé. São fundamentos da vida cristã em que nós, filhos de Deus, precisamos possuir. Precisamos tê-la no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, No entanto, hoje eu quero ministrar para a sua vida sobre o segundo fundamento da vida cristã, que é a esperança. Mais uma vez eu repito, a esperança, Guarde bem essa palavra, a esperança. A palavra esperança vem da palavra esperar. E a palavra esperar é do verbo, Eu espero, tu espera, ele espera, nós esperamos, eles esperam, vós esperais. Quer dizer, o mundo todo vivem neste momento dentro desta palavra esperança. Por que assim? Porque o mundo todo estão na espera de que este vírus
que tem abalado o mundo, não só o nosso país, o Brasil, como o mundo inteiro. O mundo todo parou, né? O mundo todo tem parado por causa deste vírus que vem abalando pessoas, reinos, nações, famílias. Então, o mundo inteiro, o mundo todo está na espera, na esperança, né? Que essa situação, que essa calamidade, que esse caos venha passar. Por isso que esta palavra que Deus colocou no meu coração fala sobre o fundamento chamado esperança. O mundo está na esperança de que esse vírus, de que essa situação venha passar, venha se desfazer, para que a vida volte ao normal, né? Porque tudo está dentro de uma anormalidade, e nós queremos que volte ao normal. E para que volte ao normal, é preciso que tenhamos esperança, né? Mas para que a vida volte ao normal, não é preciso somente termos fé. Eu sei que tem muita gente, muitas pessoas que têm fé, né? Estão crendo, estão tendo fé que as coisas vão mudar, que a vida vai voltar ao normal. Mas olha, não é preciso somente a fé, é preciso termos esperança, né? Esperança também, possuirmos a esperança de que tudo isso vai passar e tudo vai voltar ao seu normal. Muitas pessoas, por causa do medo, muitas pessoas por causa do caos deste vírus, as pessoas estão com tanto medo. O medo tem paralisado muita gente. Mas nesta noite eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, para que você não tenha medo, para que você tenha esperança, né? Você vai entender que a esperança, ela é importante para a nossa vida. Por isso que ela é o segundo fundamento da vida cristã. Mas por que eu estou pregando hoje sobre a esperança? Porque a esperança de muitas pessoas tem se destruído facilmente, né? Por causa do medo. Tantos comentários sobre o vírus, tanta mídia, né? Tantas pessoas que comentam nas redes sociais, pessoalmente, no trabalho, né? Sobre esse vírus, que entrou uma anormalidade, e junto com essa anormalidade veio o medo, e o medo, ele paralisa as pessoas. Por isso que eu quero pregar para você que você tenha esperança, né? Muitas pessoas, a esperança delas tem sido destruídas por causa do medo, por causa da situação, por causa do caos que nós estamos vivendo. Eu quero ler para você uma passagem que se encontra no livro de Jó, no capítulo 14, no verso 19, que diz assim: assim como as águas desgastam e carregam as pedras, e as correntezas transportem a terra de um ponto a outro, assim destróis a esperança do ser humano. Olha só, esse verso, ele está dizendo o seguinte, que assim como as águas desgastam e carregam as pedras, e também assim como as correntezas transportam a terra de um ponto, ou seja, de um lugar para outro, né? Assim a esperança de muitas pessoas tem sido destruídas, né? É possível a esperança ser destruída? Sim, muita gente, né, estão com a esperança destruída. Muita gente, muitos seres humanos não tem mais esperança, né? Por quê? Por causa de estarem vivendo a situação de medo, de caos, né? Essa situação do vírus tem feito com que muitas pessoas até mesmo não venham dormir, não venham descansar, não venham viver a sua vida feliz como antes.
né? Por isso, a esperança de muitas pessoas tem sido destruídas. Mas eu quero ministrar para você, para o seu coração nessa noite, né? Ao contrário, em vez de você ter medo, em vez de você ser paralisado por um vírus que tem matado, destruído, atormentado tantas pessoas, que você venha ter esperança no seu coração, tá? Nós vivemos em uma época em que muitas pessoas perderam a esperança facilmente, e outras perdem a esperança, e muitas pessoas não existe esperança. Muitos perdem a esperança, em outros nem existem mais a esperança. Ou seja, nós vivemos no meio de uma geração que estão sem esperança, né? No mesmo livro de Jó, no capítulo 31, no verso 24, Jó disse: Senhor, Tu és a minha confiança e a minha esperança. Olha que palavra, né? Quando se fala em Jó, todas as pessoas sabem, né, da situação que Jó viveu, do caos que Jó passou, né? Todos sabem, né, da paciência de Jó, do que Jó enfrentou, das calamidades, dos problemas, das circunstâncias que Jó viveu. Todos sabem disso. Mas ele, no capítulo 31, verso 24, ele disse assim: Senhor, Tu és a minha confiança e a minha esperança. Ou seja, em tudo que Jó passou, ele não perdeu a esperança em Deus, né? Ele não perdeu a esperança no Senhor. Por quê? Porque a esperança dele estava no Senhor Deus Todo-Poderoso. Querido amigo, irmão em Cristo, pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta noite, eu quero dizer para você, tá? Não importa a situação que você está vivendo, situações de caos, de calamidades, de problemas, né? Talvez problemas familiares, problemas no emprego, não importa o tamanho da sua circunstância. O que importa é que nós não podemos perder a esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso. A nossa esperança não está no ouro, na prata, não está na força do nosso braço. A nossa esperança não está, né, no dinheiro. A nossa esperança está no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Davi, no Salmo 5, verso 3, ele disse: pela manhã o Senhor ouves a minha voz, logo cedo te apresento o meu sacrifício e aguardo com a esperança. Olha que palavra, né? Vou repetir, Salmo 5, verso 3, Davi disse: pela manhã o Senhor ouves a minha voz. Quer dizer, pela manhã, todas as manhãs, Davi entrava em orações, em adorações, né, ao Senhor. E ele diz assim: logo cedo eu te apresento o meu sacrifício. Quer dizer, o meu sacrifício de louvor, o meu sacrifício de adoração. Logo cedo eu apresento ao Senhor e aguardo com esperança. Irmãos, que palavra extraordinária para nosso coração, né? Sabemos, na verdade, que esse vírus tem perturbado, esse vírus tem atormentado multidões de pessoas. Mas olha só, é momento de fazermos como Davi, né? Levarmos a nossa vida diante do Senhor através de orações, clamores, intercessões, adorações, né? Apresentar o nosso sacrifício de louvor e adoração ao nosso Pai. E depois de termos orado, depois de termos, né,
adorado ao Senhor, depois de termos feito o nosso sacrifício de louvor, de adoração, ficarmos aguardando a esperança, né? Aguardando a esperança em nosso Deus, a esperança no nosso Pai, no nosso Salvador. As pessoas que não têm esperança, os seus dias na terra são como uma sombra. É isso que a palavra diz no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. As pessoas que não têm esperança, os seus dias na terra são como uma sombra, né? Olha só como que é interessante isso, né? O povo de Israel, ou seja, a nação de Israel, nos seus primórdios, possuíam a esperança como uma gloriosa lâmpada, que nunca poderia ser apagado. Esse texto mostra, e esse texto revela, que quando o povo de Israel, eles iam para a guerra, eles iam guerrear contra os seus inimigos, né? Nações pagões, nações que não serviam o mesmo Deus de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles possuíam a esperança como uma lâmpada gloriosa, que estava em todo o tempo acesa. Olha que interessante isso, né? Vou repetir, o povo de Israel, a nação de Israel, tinham a esperança como uma lâmpada acesa, uma lâmpada gloriosa, que nunca poderia ser apagada. A pessoa, né, ou seja, qualquer ser humano que não tem esperança em Deus, é como uma lâmpada apagada. Vou repetir, a pessoa que não tem esperança em Deus é como uma lâmpada apagada, está entendendo? Mas as pessoas que têm a sua esperança em Deus, ou seja, a sua esperança está no Deus Todo-Poderoso, é como uma lâmpada acesa e gloriosa, né? É diferente, né, daqueles que não têm esperança. Não é verdade? Quantas pessoas que, devido à situação que estão vivendo, perderam as esperanças, ou seja, as suas esperanças foram destruídas, né? As suas esperanças foram embora, não é verdade? Mas aquelas pessoas que, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às situações adversas, elas continuam tendo esperança em Deus, são como lâmpadas acesas e gloriosa. Isso é maravilhoso, né? Davi também sempre dizia que a sua esperança estava em Deus todos os dias, ou seja, durante todos os dias da vida do rei Davi, a esperança dele estava em Deus, o Todo-Poderoso, né? Seja no meio da crise, seja no meio da guerra, seja no meio do caos, seja no meio das situações. Quando a gente lê e estuda a palavra, a gente vê que a vida de Davi passou por muitas situações, né? Tem gente que pensa ou acha que Davi, por ser um dos grandes e maiores reis da nação de Israel, né, Davi só teve momentos de glória, momentos de auges, né? Mas não, o rei Davi passou por momentos difíceis, por situações difíceis, por muitas e muitas guerras. Davi enfrentou muitas guerras contra inimigos fortes, mas o Senhor sempre estava com ele. Ou seja, a esperança, né, de vitória, a esperança de sucesso, a esperança de bênção era forte na vida de Davi, como uma lâmpada acesa e gloriosa. Sabe por quê? Porque Davi sempre dizia que a sua esperança estava em Deus todos os dias. A esperança de Davi não estava no seu exército, que era poderoso.
A esperança de Davi não estava, nos seus guerreiros, nos seus 30 melhores guerreiros, como a Bíblia nos fala, A esperança de Davi não estava na força dos cavalos. A esperança de Davi não estava nas suas espadas afiadas, mas a esperança do rei Davi estava somente no Deus Todo-Poderoso durante todos os seus dias. Querido, quando a nossa esperança está no Senhor Deus, ou seja, quando a nossa esperança está depositada somente em Deus, o nosso coração se fortalece. Eu vou repetir isso. Quando a nossa esperança está depositada somente no Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso coração se fortalece. Salmo 27, verso 14. Hoje eu entendo por que Davi, enfrentou inimigos poderosos, nações poderosas, reinos poderosos, Sabe por quê? Que Davi não temia, porque a esperança dele estava no Senhor. Então o coração do rei Davi, o coração de Davi era fortalecido totalmente no Senhor, porque a esperança dele não estava nas coisas, físicas e materiais dessa terra. A esperança do rei Davi estava no Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que eu quero que você entenda, É isso que eu quero que nesse momento de crise, nesse momento de turbulência, nesse momento de situações difíceis, momento de vírus que tem se espalhado pela terra, eu quero que você entenda que a nossa esperança, você entendeu? Está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Por quê? Para que o nosso coração, ele venha a se fortalecer. Querido, o seu coração tem que estar fortalecido no Senhor. O seu coração, o seu espírito não pode estar atemorizado, cheio de medo, cheio de angústia, cheio de desespero. Não, nossos corações têm que estar cheios, repletos de fortaleza, de esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, E ainda no Salmo 33 e no verso 18, diz assim, que os olhos do Senhor, olha que maravilha, os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que têm esperança nele. Eu vou repetir porque eu gosto dessa palavra. Salmo 33, verso 18 diz que os olhos do Senhor estão sobre todas aquelas pessoas que têm esperança no Senhor, que esperam nele. Nele quem? No Senhor. Querido irmão, não importa a situação que você esteja passando, mas os olhos do Senhor estão sobre você, os olhos do Senhor estão sobre a sua casa, os olhos do Senhor estão voltados para você. Sabe por quê? Porque o seu coração está cheio de esperança no Senhor. Isso é maravilhoso, E ainda no Salmo 33, no verso de número 22, também diz assim, que a bondade do Senhor são derramadas em nós, em proporção às esperanças que nós depositamos no Senhor. Vou repetir, A bondade do Senhor são derramadas em nós, em proporção às esperanças que depositamos no Senhor, Em proporção às esperanças que depositamos nele. Nele em quem? No Senhor nosso Deus. Então quer dizer, se você tem esperança no Senhor, Ele derrama a sua bondade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. E ainda eu quero continuar no livro dos Salmos de número 40, ou melhor, no Salmo de número 37,
e no verso 9, que também diz assim: os que depositam a sua esperança no Senhor herdam a terra. Olha que maravilhoso, né? Os que depositam a sua esperança no Senhor herdam a terra. Então, querido, a gente só tem a ganhar quando a gente deposita nossa esperança no Senhor nosso Deus. Nós herdamos a terra, não é verdade? No Salmo 40, verso 1 diz assim: os que depositam a sua esperança no Senhor, o Senhor se inclina para ele e ouve o seu clamor e a sua oração e a sua adoração. Quero repetir, Salmo 40, verso 1: os que depositam a sua esperança no Senhor, o Senhor se inclina para ele, o Senhor ouve o seu clamor, né? O Senhor ouve a sua oração e a sua adoração. Então, que as nossas esperanças estejam somente no Senhor nosso Deus. Muitas pessoas estão com a esperança frustrada, né? Muitas pessoas perderam a esperança, ou seja, a sua esperança está frustrada. Isso no Salmo 119, verso 116 fala que muitas pessoas estão com a esperança frustrada. Mas a Bíblia diz que feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a família, feliz é a nação que tem as suas esperanças no Senhor Deus. Salmo 146, verso 5, né? Eu sou feliz, você é feliz, a sua família é feliz, a nação é feliz, quando a esperança está depositada no Senhor nosso Deus. Queridos ouvintes, a esperança é algo tão fundamental nas nossas vidas, que a Bíblia diz que os justos, entretanto, ainda que estejam diante da morte, encontram consolo e esperança. Olha o que eu quero repetir para você, guarda essa palavra. A Bíblia diz, né, que os justos, entretanto, ainda que eles estejam à beira da morte, diante da morte, né, eles encontram consolo e esperança. Provérbios 18, verso 32. Olha que palavra, né? E em Eclesiastes, capítulo 9, verso 4, a Bíblia diz assim, e eu creio, né, que contudo, ou seja, com todas as circunstâncias que nós temos passado, sempre haverá esperança para quem está vivo. Sabe o que eu quero explicar para você nessa noite? Dentro desses dois textos aqui, né? Provérbios 14, 32 e Eclesiastes 9, 4. Vou repetir. Provérbios 14, 32. Os justos, ainda que esteja diante da morte, encontra consolo e esperança, né? E Eclesiastes 9, verso 4 diz que contudo, ou seja, com todo tipo de situações adversas, circunstâncias, problemas, sempre haverá esperança para quem está vivo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando estão enfermas, perdem a esperança. Muitas pessoas, quando estão doentes, muitas pessoas, quando são desenganadas pelos médicos, elas perdem a esperança. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que mesmo mediante a morte, o justo encontra consolo e esperança, né? Que contudo, com todos os tipos de situações adversas, sempre haverá esperança para quem está vivo. Querido amigo, irmão, ouvinte, quantas pessoas que às vezes doente, enfermo, perdeu a esperança da vida. E quando não é o enfermo, quando não é o doente que perde a esperança, é a família dele,
a família daquele doente, a família daquela pessoa, daquele ente, daquela pessoa que está enferma, que perde a esperança, né? E até em muitos casos, o que acontece? A família mata o doente antes mesmo da morte chegar. Tenho visto casos assim. Quantos casos de quando a pessoa está enferma, a família perdeu a esperança. E aí começam os comentários, né? Fulano vai morrer. Fulano não passa dessa noite. Fulano não tem mais jeito. Quer dizer, não tem mais esperança para ele. Querido amigo, querido ouvinte, não é isso que a Bíblia nos ensina. E eu creio na palavra. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Entendeu? Que existe esperança sim, até mesmo quando o justo está diante da morte. É preciso ter esperança, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às situações adversas, mesmo em meio aos problemas que nós enfrentamos nos nossos dias a dias. É preciso termos esperança, né? E eu quero, nesta noite, dizer, declarar, se existe algum enfermo que está me ouvindo, alguma pessoa doente, em cima de uma cama, ou no hospital, eu declaro, e eu aqui quero confessar no nome do Senhor Jesus, agora, para você, que você vai viver, em nome do Senhor Jesus, você não vai morrer, você vai viver, porque é isso que a palavra diz, né? As pessoas muitas vezes estão com corações tomados de medo, de angústia, de pavor, né? Porque muitas vezes recebem notícias negativas, desenganadas pelos médicos, desenganada pela ciência, né? Mas eu quero dizer para você que está enfermo, para você que está doente, ou você que é parente de alguém que está enfermo, eu quero dizer, você vai viver sim, você vai viver, no nome de Jesus, você será curado, né? E você vai viver sim, porque é isto que a palavra de Deus revela para o nosso coração, tá? Você que está enfermo com diversos problemas ou situações difíceis, depositem a sua esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Você que está enfermo, você que está doente, ou você que está com problemas sérios, problemas familiares, você que não sabe mais o que fazer, deixa eu dizer, deposite a sua esperança no Senhor, que você vai sair dessa situação, que você vai sair do meio dessa circunstância, essa circunstância vai acabar, esse vírus vai terminar. Eu declaro isso no nome de Jesus, que esta situação de anormalidade vai passar, você entendeu? Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Por isso que eu declaro, por isso que eu falo com toda a convicção, com toda a ousadia, que a nossa esperança precisa estar depositada no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, querido amigo, deposite a sua esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Depositem as esperanças no Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe por que eu falo isso? Sabe por que eu prego dessa forma? Sabe por que eu declaro dessa maneira? Sabe por que eu ensino isso com toda a convicção? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E a palavra de Deus, ela diz, no livro de Isaías 64, no verso 4, olha o que a palavra diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tão pouco escutou-se comentários de ti, né? Nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele, ou seja, no Senhor, depositam a sua esperança. Eu quero repetir isso para você, essa palavra é muito forte, essa palavra é tremenda, essa palavra é maravilhosa. Eu prego com muita fé, com muita ousadia,
com muita convicção, né? Por isso que eu declaro que se você está enfermo, se você está numa situação de caos, tá? Deposite a sua confiança no Senhor, tá? Por quê? Porque Isaías 64, verso 4, repetindo, diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, né? Tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele, no Senhor, depositam as suas esperanças. Querido amado, é uma palavra tremenda. Guarda essa palavra, Isaías 64, verso 4. Então, mediante a palavra, mediante a muitos textos da verdade, dos mandamentos, da palavra do Senhor, nós só temos a ganhar quando depositamos a nossa esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero encerrar esta pregação, eu quero encerrar esta mensagem, né, com mais um texto, o último texto dessa pregação, que está registrado no livro de Romanos, no capítulo 15, no verso 13. Eu quero encerrar esta mensagem, eu quero encerrar esta palavra, Romanos 15, verso 13, olha o que diz: portanto, que o Deus da esperança, olha que maravilhoso, portanto, que o Deus da esperança, o Deus da esperança vos abençoe. Você está entendendo isso? Você que está passando por um momento difícil, a nação, o Brasil, o mundo, as demais nações que têm passado por situações adversas, não é? Lembre-se dessa palavra, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, né? Plenamente, e essa palavra quer dizer ricamente, né? Com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele. Nele em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Salvador, no Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, né? Que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria, com toda alegria, com toda paz, né? À medida da vossa fé nele, para que transbordeis. E eu gosto dessa palavra. A palavra transbordar quer dizer estar cheio, né? Estar cheio como esse copo que você está vendo. Se esse copo tivesse um pouquinho só de água, ele não estava transbordando. Tivesse pela metade, ainda assim não estava transbordando. Mas quando se enche o copo, significa que está transbordando. E essa palavra diz assim, né? Que a medida da vossa fé nele, em Cristo Jesus, né? Para que transbordeis, ou seja, você, eu, a nossa casa, a nossa família, a nossa nação, né? O nosso país, o Brasil, venha transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Olha que palavra, Romanos 15, verso 13, eu repito, portanto, que o Deus da esperança vos abençoe. O Deus da esperança abençoe a sua vida. O Deus da esperança abençoe você que está enfermo e agora não está mais. Eu declaro você curado, eu declaro você sarado, eu declaro você fora dessa cama, eu declaro saúde para a sua vida, saúde para a sua casa, saúde para este país, para essa nação, né? Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o Brasil, abençoe as igrejas, os pastores, abençoe o povo desta nação,
todas as pessoas dessa nação, abençoe as demais nações. O Deus da esperança abençoe todo esse país, todas essas nações que estão precisando nesse exato momento, né? O Deus da esperança, né, traga sobre a sua vida alegria, paz, à medida da vossa fé nele, em Cristo Jesus, para que todos nós venhamos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você. Você que tem fé, você que acredita em Deus, você que tem esperança, pegue aí um copo com água. Pega um copo com água nesse exato momento, tá? Coloca aí perto do seu celular, coloca aí perto da televisão. Eu não sei por onde você está me assistindo, está me ouvindo, mas você que crê na palavra, você que crê no Senhor, você que tem esperança. A finalidade, o propósito dessa mensagem é trazer esperança para o seu coração. Querido ouvinte amado que está me ouvindo, eu não sei por quanto tempo vai estender essa situação, nós não sabemos, ninguém sabe, mas o que eu não quero é que você perca a esperança no Senhor, tá? Porque muita gente está com a esperança frustrada, muita gente tem perdido a esperança, muita gente já não crê mais, já não tem mais esperança. Mas eu quero dizer para você, o propósito dessa palavra, o propósito dessa mensagem é que o seu coração venha transbordar, não venha ter apenas uma medida, mas venha transbordar de esperança no Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Então eu quero orar por você nesse exato momento. Coloque aí um copo de água perto do seu celular ou perto da sua televisão, e eu vou orar por você. Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, mediante a Tua palavra que tem nos ensinado sobre a esperança, um dos fundamentos da vida cristã, a esperança. Pai, eu quero nesta noite, nesse domingo, ministrar esta oração com poder sobre a vida dessas pessoas, pessoas que estão enfermas, pessoas que talvez perderam a esperança, ou seja, Senhor, pessoas que até tinham esperança, mas mediante a comentários negativos, pessoas negativas, você entendeu? Ou mediante, Pai, a respostas da medicina que veio a desenganá-las, essas pessoas perderam a esperança. Já não existe mais uma esperança de vida, já não existe mais uma esperança de solução para o casamento, uma esperança de solução para os problemas reais da vida cotidiana. Pai, nesta noite eu ministro sobre essas pessoas, Pai, que precisam de cura. Eu ministro cura agora, no nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Eu ministro cura, seja curado agora, seja livre agora, em nome de Jesus, sobre essa família, Pai, que está passando por problemas sérios, problemas adversos. Eu ministro sobre essa família, Pai, solução agora, uma solução de bênção, de vitória, de paz, de alegria, de ânimo sobre a vida delas, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro, Pai, eu profetizo, Pai, eu confesso, mediante a Tua palavra, que haja esperança, que a esperança venha, Senhor, crescer, que a esperança venha aumentar, que a esperança venha multiplicar na vida desse país, das pessoas dessa nação, Pai, Senhor Deus, de todas as pessoas, Pai, que precisam que a esperança venha aumentar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, eu ministro esta oração e eu declaro pela fé que o coração dessas pessoas, Pai, Senhor Deus, não venham se encher de medo, de atemorização, Pai, de caos ou de suas situações adversas, mas eu ministro sobre o coração dessas pessoas que elas venham se encher de paz, que elas venham transbordar de esperança, de alegria, de vitória,
vitória, de ânimo, ó Pai, que elas venham acreditar que existe um Deus real, um Deus todo-poderoso, que fez os céus e a terra, que criou o grande mar, que criou o homem, que criou a mulher, Pai, e que é um Deus que está no controle de toda a situação, um Deus que pode todas as coisas. Como diz a tua palavra, o apóstolo Paulo dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, Pai, eu oro e decreto a bênção e a vitória sobre essas vidas, sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido ouvinte, nós ficamos por aqui. Nós encerramos esta palavra sobre a esperança, tá? Nós voltamos depois, tá? Voltaremos depois e vamos dar continuidade, tá? Para que você seja abençoado. Quando não for eu que estiver ministrando, meu filho Vinícius, né? Ele é seminarista, está estudando no Seminário Rema em Bauru, tem aprendido muito, né? Ele estará aqui também ministrando aos nossos corações, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família. Fique com Deus, tá? E eu vou passar agora para o Vinícius, e ele vai estar aí agradecendo, né, a todas as pessoas que participaram, né, que mandaram aí o seu joia, o seu coraçãozinho, né, e que estão aí nos assistindo. Deus abençoe você na paz do Senhor. Tenha esperança em Cristo Jesus. Amém.